e a doutora colocou um ponto bem interessante, que é a questão do transtorno, né? Então a gente vai pensando em tantos transtornos que acontecem na nossa vida e desencadeia no transtorno alimentar. E aí a gente está aqui com a doutora Patrícia para falar sobre esses reflexos, né? Então a gente está aqui vivendo essa pressão, essa mãe que precisa ser perfeita, essa mãe que precisa estar bem em todos os momentos da vida e às vezes até esquece dessa questão alimentar, pensa mais até no filho. Então isso também reflete muito no seu consultório, doutora? Ah, com certeza. Assim, a gente cada vez mais recebe no dia a dia do consultório digamos assim, algumas formas de apresentação. Ou a gente vai estar com pacientes que, por conta da maternidade, elas se deixam, elas se descuidam porque a prioridade é o filho, é a família, e aí, em muitos casos, na maioria dos casos, são mulheres que vão ganhando peso progressivamente, e aí surge a situação de sobrepeso e obesidade com todas as doenças associadas. Ou então, a gente tem aquelas que optam por não serem mães por conta da preocupação com o corpo, de estar com o corpo perfeito, a partir dessa questão da busca do corpo perfeito, que é aquele visto nas redes sociais a custas de filtros e tudo mais. Muitas mulheres, e aí eu falo das mulheres, mas na verdade é um fenômeno que acontece em homens e mulheres, de desenvolvimento dos transtornos alimentares, né? A gente já fala muito em relação à anorexia e bulimia, mas hoje a gente vê muito a situação da vigorexia, que é quando a pessoa ela se enxerga magra, franzina, e ela tá forte, ela tá musculosa, e isso às custas, ela começa a buscar isso, mulheres e homens, às custas do uso de anabolizantes, de substâncias que vão estar trazendo uma série de danos ao organismo, né? Então a vigorexia já é hoje considerada um transtorno catalogado lá da DSM, e não só isso, existem outros também. A ortorexia, porque entrando de novo na história da perfeição, a gente vê também muitas situações da pessoa buscando uma alimentação perfeita. A ortorexia é isso, ela ainda não é classificada, exatamente, ela ainda não é classificada como um transtorno, mas é uma situação em que a pessoa ela quer se alimentar de forma saudável na concepção dela, e aquilo ali passa a afetar o dia a dia dela, porque ela não consegue comer nada que ela não considere saudável, ela começa a fazer uma série de restrições que podem, inclusive, pelo contrário, trazer danos, trazer problemas à saúde, e ela começa a ter a sua vida social, a sua vida em relação às outras pessoas, familiar também comprometida, porque ela só pode comer aquilo que ela acha que é o saudável. Então ela vai para uma festa, ela vai levar uma marmitinha, ou então ela vai deixar de ir à festa, ela vai deixar de ir a eventos sociais. Então isso a gente também tem visto com muita frequência. E também imposição mediante os filhos a um tipo de alimentação que às vezes, né, nós temos uma pediatra aqui presente, não condiz com o que é necessário para aquela criança, né? Que ela acha que é a melhor e muitas vezes não é. Não. E aí o que acontece? Começa a entrar não só o transtorno alimentar, né, essa questão de ter que se alimentar do jeito que ela acha que tem que ser, começa a vir o transtorno psicológico. E aí já não sabe como lidar com essa situação. Se alguém falar, então, como reagir? E isso acontece bastante também quando envolve essa questão do que eu tô pensando, do que eu acho certo, e às vezes até não pode ouvir uma opinião contrária, e aí começa também o transtorno psicológico. Sim. Doutora Valquíria. Cada vez maior o número, né, a busca dessa perfeição, e justamente espelhando, né, em rede social principalmente, né, em blogueiras fitness, como eu estava conversando com vocês, que o padrão mudou muito, né, de beleza, que de aproximadamente 2000, 2010 para cá. Não basta você estar magra, você tem que estar magra, mas você tem que estar fitness também, tem que estar com músculos aparentes. Então, como você diz, a gente começa a querer se aproximar até em termos fisiológicos dos homens, né? Começa uma competição em todas as áreas. Parece que a mulher também, por mais que a gente tenha assim, avançado em todas as áreas, a mulher hoje está presente, né, em todo o mercado de trabalho. Sim. Mas começa uma competição assim, em todos os ambientes mesmo, de ter que estar fisicamente, tem que estar mostrando, o tempo inteiro provando que eu tenho essa força, que eu tenho essa capacidade, né? E começa até dentro da família também a ter outros tipos de problema, né? Porque começa um afastamento social, como você falou, um afastamento da própria família, que começa a incomodar aquele comportamento ali. A questão alimentar
Também é uma outra questão que você incomoda seus amigos numa festa, quando você começa a ficar diferente de todo mundo, você tem que levar o seu, você não pode. Verdade. Aí uma outra pessoa começa a sentar ao lado, começa a ficar incomodada com aquilo, né? Se você conversa fundo com uma pessoa dessa e você não come assim, você começa a sentir assim, meu Deus. E como que ela consegue, eu não consigo, né? Exatamente. E assim, até, desculpa te interrompendo um pouco, mas e por um outro lado, a gente que trabalha com isso sofre uma cobrança. Então, por exemplo, se eu sou endocrinologista, eu não posso comer um doce, eu não posso pedir uma sobremesa. É essa a ideia que as pessoas têm, né? Então, assim, e não é assim, né? Exatamente por isso, porque... o equilíbrio é permitido, exatamente, né? A questão é do equilíbrio, né? O equilíbrio tanto alimentar, o equilíbrio mental, a gente tem que ter equilíbrio em tudo. E o equilíbrio que a Ana Paula tem que encontrar para receber todas essas clientes, né? E isso acontece com você também, que termina sendo terapeuta, que termina sendo endócrino, que termina sendo até uma ginecologista. Não só eu, como as meninas, né? E aí você lida com isso também no seu cotidiano, né, Ana Paula? É verdade. E a gente... Autoestima, né? Autoestima, exatamente. E é muito engraçado isso que a Patrícia falou, que às vezes tem pessoas que são muito magras, até, né, e se enxergam. Sim. Então, que estão muito inchadas e acham que são magras. Tem o contrário também. E a gente realmente conversando viu que não é que a rede social é uma vilã, não é isso, mas realmente o que é mostrado parece... Acho que fica tudo amplificado, né? E a gente falou, quando a gente chegou, a gente falou assim, a gente só tem mãe de menino. Foi muito engraçado, porque assim, eu sei que o universo, né, masculino também sofre com isso, mas eu fico pensando nas meninas adolescentes, né, que veem essas outras meninas também adolescentes com esse corpo perfeito, com milhões de seguidores lá e, sabe, Em viagens maravilhosas. Assim, E às vezes a gente ouve aqui, a gente atende muitas meninas que estão se formando em medicina, mas nosso público-alvo, como a gente conversou, são mulheres de 30, 40, 50 anos, mais 40, até 55, temos de 60 também. E é isso, a gente sente muito isso hoje em dia, essa pressão por perfeição em todos os aspectos. A questão de meninas, como você disse, essa faixa etária, assim, jovem, tem crescido muito. Eu acredito que a Patrícia também tem recebido anorexia. Casos de anorexia, assim, é uma coisa que a gente recebe constantemente, justamente por essa busca, né? Porque acham que ensinam Existem grupos de... E na loja ali da Resort, por exemplo, a gente vê biquíni, vende biquíni, às vezes a gente vê a pessoa praticamente nua, né? Gente, às vezes tem umas meninas maravilhosas, mas elas não se sentem. Elas não se sentem. E será que quem tá na plateia vive isso? Será que alguém quer compartilhar?